Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Estevam, do canal Rede Ebsat TV, o seu canal de notícias do mais querido do Brasil, do Mengão. Vitória e recorde. Flamengo bate a Chape e alcança a maior pontuação de um líder na 23ª rodada. Rubro-negro supera desfalque, se impõe contra o Lanterna e vence por 1-0 com gol de Bruno Henrique em Santa Catarina. Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira. Portanto, deu a lógica no duelo entre líder e lanterna do Brasileirão. O Flamengo superou os desfalques e venceu a Chapecoense por 1-0 na Arena Condá, com gol de Bruno Henrique. Com a vitória, que poderia ter sido mais elástica, o rubro-negro chega a 52 pontos e tem a melhor campanha da era dos pontos corridos até a 23ª rodada. Então o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o Atlético Mineiro às 20 horas no Maracanã. A Chape, que permanece com 15 pontos e afunda na última posição do Brasileiro, visita o Fortaleza na quarta-feira às 20h30 no Castelão. Pegando fogo, o Flamengo começou exercendo domínio absoluto como esperado. Liderado por Everton Ribeiro e Gerson, este sempre recuperando a segunda bola. A equipe de Jorge Jesus chegou a 73% de posse. A primeira boa chance veio após linda tabela entre Ribeiro e Reinier, que terminou em um igualmente belo arremate de Bruno Henrique. O atacante deu um corte seco na marcação, puxou para a direita e bateu de fora da área, carimbando a trave. Sem resenha, a disposição do Flamengo para pressionar logo após perder a bola era o ponto alto da atuação. Diante do gramado volume de jogo, porém, o gol já demorava a sair. Mas sem dar sopa para o azar, Vitinho lançou na área e Bruno Henrique, aproveitando o cochilo da zaga, resvalou para botar o líder do Brasileiro na frente. Mudanças atrapalhando. O rubro-negro voltou bem do intervalo, guiado pela dobradinha entre Ribeiro e Reinier pela direita, mas aos 13 minutos da etapa final, Beril substituiu a joia de 17 anos e enfraqueceu o ataque do Flamengo. Do outro lado, a Chape se favoreceu da entrada de Locatelli, que aos 18, fresco em campo, finalizou de dentro da área para a defesa de Diego Alves. O jogo foi muito aberto. A partir dos 20 minutos, a equipe carioca caiu de rendimento. Os donos da casa cresceram e o jogo, que parecia resolvido, se abriu. Valente, o índio Condá, foi atrás do empate, alvejou a área rubro-negra com bolas cruzadas, mas não foi efetivo. O Flamengo ainda botou uma bola na trave com Mari e no fim levou mais 3 pontos para o Rio de Janeiro. Este foi o jogo. Chapecoense 0 e Flamengo 1. Então aqui nós tivemos a arbitragem, de São Paulo. A Chapecoense, que jogou com Tiepo, Brian, Rafael Pereira, Maurício Ramos e Roberto, Márcio Araújo, Eli Carlos, Campagnaro. Entraram Vini e Locatelli no segundo tempo, e Regis, Arthur Gomes aos 32 minutos também, e Renato Kaiser. E Camilo entrou no intervalo. Então esse foi a escalação da Chapecoense. E o Mengão com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e René. William Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Vitinho. Pires da Mota entrou aos 30 do segundo tempo. Reinier, Beril aos 13 do segundo tempo. E depois Lucas Silva aos 47 do segundo tempo. Com Bruno Henrique, o técnico Jorge Jesus. Mas Beril sofreu um entorse no tornozelo e será reavaliado pelo Flamengo. O atacante colombiano entrou na etapa final da partida contra a Chapecoense, mas teve que ser substituído por Jorge Jesus na Arena Condá. Então, apesar da vitória de 1-0 sobre a Chapecoense, o Flamengo deixou a Arena Condá neste domingo com uma vitória ruim. Orlando Beril sofre um entorse no tornozelo direito durante a partida desta manhã. O colombiano iniciou o tratamento ainda no vestiário e será reavaliado no Rio de Janeiro. O Flamengo não deu maiores informações sobre a lesão do atacante, que entrou na etapa final da partida no lugar de Reinier e teve que ser substituído por Jorge Jesus. Deixou o campo para a entrada do jovem Lucas Silva aos 47 minutos do segundo tempo, tendo ficado em campo por 34 minutos na arena. Após jogos contra o Grêmio pela Libertadores e Chapecoense pelo Brasileirão, a delegação do Flamengo volta ao Rio de Janeiro ainda neste domingo e tem folga programada para esta segunda. A reapresentação dos atletas está marcada para terça-feira no CT do Ninho do Urubu. Na quinta, o rubro-negro enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Beril já sofreu 2 lesões em 2019. A primeira na coxa direita foi na pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, e a segunda no reto femoral da coxa esquerda foi em março, antes da estreia do time na Copa Libertadores. No segundo semestre de 2017, Beril sofreu uma lesão no joelho esquerdo, passou por cirurgia e ficou afastado dos gramados por quase uma temporada completa. É um jogador muito problemático que sofre muitas lesões, né? Então é por aí mesmo, né? Então, fora do jogo entre Flamengo e Chapecoense, Gabigol, Diego e Felipe Luiz vão ao Rock in Rio. Jogadores assistem ao show de Black Eyed Peas na noite de sábado. Então vamos ver também esta notícia aqui, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro e um dos destaques do Flamengo na temporada, Gabigol foi à área VIP da cidade do Rock neste sábado, onde se encontrou com Diego e Felipe Luiz, seus companheiros de clube. O trio acompanhou junto o show de Black Eyed Peas. Então, Diego e Felipe Luiz se recuperam de lesões e não puderam atuar contra a Chapecoense. Gabigol levou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e cumpriu suspensão no jogo deste domingo. Treino de manhã e vim para o show. É a primeira vez, gosto muito de hip hop. Vi um pouquinho o show da Anitta, deu para chegar um pouco antes de acabar. Curti um pouquinho, disse Gabigol em entrevista ao repórter Eric Rianelli durante o evento. Em relação ao Flamengo, o atacante seguirá fora do time. Ele foi convocado para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Nigéria na próxima semana e não poderá enfrentar o Atlético Mineiro e nem o Atlético Paranaense. Então, Jorge Jesus comemora a nova vitória do Flamengo, mas reconhece, foi melhor do que a exibição. Então o técnico do Flamengo diz que rendimento não foi igual ao da partida contra o Grêmio, por exemplo. Ele ainda criticou as constantes faltas em cima de seus jogadores no Brasileiro. Então o Flamengo conquistou sua 16ª vitória no Campeonato Brasileiro ao bater o time da Chapecoense por 1-0 na manhã deste domingo na Arena Condá. Após o jogo, o técnico Jorge Jesus falou do importante resultado fora de casa. Elogiou a disposição dos jogadores, mas reconheceu que o rendimento foi abaixo do esperado. Jogamos como um campeão joga, sempre dando peito às balas. Isso caracteriza os grandes jogadores, o resultado poderia ser maior. Mas o resultado foi melhor que a exibição. Contra o Grêmio fizemos uma exibição extraordinária e só empatamos. O treinador também fez questão de reclamar do grande número de faltas cometidas pelos adversários. Segundo ele, os árbitros precisam coibir esse tipo de atitude nos jogos do Flamengo. É um problema que estamos analisando. Vimos e sentimos, né? Nossa equipe é muito massacrada por faltas. Todas as equipes fazem mais de 20 e isso faz com que os jogadores tenham problemas e lesão. Os árbitros não devem permitir. A equipe do Flamengo tem uma intensidade alta e é mais fácil fazer faltas. Importância da vitória. Vitória importantíssima com campo difícil. A Chape não nos criou muitos problemas ofensivamente. Nosso primeiro tempo foi muito melhor do que o segundo. Poderíamos ter uma vantagem maior. Mas o time mostrou seu caráter. Alguma fadiga, o que é normal. Liderança isolada. Chegamos então com 8 pontos de atraso em relação ao Palmeiras. Hoje somos líderes isolados e queremos continuar. Vamos defender? Temos Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo que querem nos tirar. Se não tiver jogadores com qualidade, esquece. Trouxemos uma ideia e partilhamos com o grupo. São eles os grandes responsáveis pelas vitórias conseguidas, a toda uma estrutura. Não lhes falta nada. Saída de Reinier. O Reinier estava bem, mas tem 17 anos, tem que aprender algumas coisas. Fez algumas coisas que eu pedi para não fazer, e quem manda sou eu. Sequência de jogos. Antes do jogo, perguntei a todos como estava. Alguns disseram que estavam fadigados, mas queriam jogar. Ao respeito pelo brasileiro, a CBF, para que o campeonato tenha maior valor, devia proibir de tirar mais do que 5 titulares no jogo seguinte. E após a vitória do Flamengo, Jorge Jesus dá bronca em jovem Reinier. Então o jogador de 17 anos foi titular na vitória contra a Chapecoense e ouviu chamada do treinador rubro-negro.
Então o Flamengo venceu a Chapecoense neste domingo em partida válida pela 23ª rodada do Brasileiro. E o técnico Jorge Jesus, mesmo com a vitória, entrou em campo após a partida e deu uma bronca em Reinier. E também teve uma conversa com Rodrigo Caio. O jovem de 17 anos foi titular contra a Chape. E, segundo o treinador português, desobedeceu algumas de suas instruções. O Reinier estava bem, tem 17 anos, tem que aprender muita coisa, eu o tirei do jogo. Não por estar mal, fez algumas coisas que eu não pedi para não fazer, Ele gosta de dar uma nota artística quando o jogo não pede nota artística. O tirei para ele perceber que tem que jogar tecnicamente como sabe. Mas quem manda sou eu. Então essas foram as palavras de Jorge Jesus, substituído aos 13 minutos do segundo tempo por Beril. O jovem Reinier foi liberado pela CBF e se apresentará à seleção brasileira sub-17 apenas no dia 14 de outubro, estando à disposição de Jorge Jesus para os próximos jogos do Flamengo, contra Atlético Mineiro na quinta-feira e Atlético Paranaense no próximo domingo, dia 13. É isso aí, meu amigo e minha amiga, sempre ligados aqui na rede EBSAT TV. Quero agradecer a todos e pedir para que você se inscreva, deixe o like, que é muito importante para o canal. Então essas são as notícias do Flamengo. Então um forte abraço a todos, né? E até a próxima.